muita alegria, quero saudar a todos os presentes com a paz do Senhor. Quero dizer-lhes da minha gratidão a Deus pelo rico privilégio a mim cedido de participar deste trabalho, do qual eu sei que não tenho merecimentos, só a misericórdia de Deus. Para tanto, eu quero agradecer ao pastor Josué, sua muito digna família, pastor Charles, e em nome destes, estendo a minha gratidão a toda esta convenção, a este ministério, toda esta liderança. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de ter ouvido o pastor Alessandro. Muito obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações. E quero registrar minha gratidão ao pastor Deidmar, ao presbítero Ricardo, pela receptividade tão calorosa. E em nome destes eu quero também estender a todos os coordenadores, pastor Frank e tantos os demais, que gostaria de citar o nome, mas os irmãos entenderam. Queridos, como nós estamos diante de um trabalho de liderança, eu quero ler um texto que está no livro de Josué. Guerreiro, líder, e é uma palestra da qual eu tenho um siso que não vim para corrigi-los, pois assim tem que o faça, mas eu vim para falar sobre a unidade, o poder da unidade, como também estimular-nos e motivar-nos a continuar sabendo o valor que nós temos. Primeiro livro de Josué, no capítulo 4, está escrito: sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda e a depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Eu quero me ater neste texto, sobretudo no capítulo 3, no versículo 3, aonde Deus dá ordem a Josué para onde os pés dos sacerdotes estavam, debaixo dos pés, ele recolher 12 pedras. E é por isso que eu quero trazer esta mensagem sobre pedras submersas. Quando nós observamos, já foi dito aqui o contexto de liderança, mas nós estamos diante de um desafio quase que improvável. Se nós observarmos o teor da chamada de Moisés, os irmãos vão de convir que grande líder, que grande homem ele foi. Sobretudo, eu falo de uma forma bíblica, que Deus nunca escolheu um líder para status ou sucesso, que bate de frente com a nossa geração. Se os irmãos observarem de Gênesis a Apocalipse, todos os grandes homens, todos os grandes nomes, o objetivo não era o sucesso pessoal, era o rei. E os irmãos vão ver o fim de cada um deles.
quando nós observamos a chamada de Moisés, a Bíblia mostra que do palácio ele foi preparado no deserto. Era um homem que tinha tudo para galgar patamar de sucesso, pois a Bíblia nos diz que ele era neto da maior autoridade política e religiosa do Egito. Ele era neto de Faraó. Porém, ele foi alcançado por Deus para liderar o povo. E como líder daquele povo, os irmãos vão de convir que Moisés se destaca. E quando nós, como líderes, deparamos-nos minuciosamente com a sua história, às vezes a gente chora em ler, às vezes a gente chora em refletir, como um homem que tinha tanta experiência, o homem que viu Deus face a face, o homem que Deus falava com ele tete a tete, sofria tanto. A Bíblia nos mostra que Deus destaca Moisés, e Moisés se torna um líder que a própria Bíblia nos diz que não teve outro igual a ele. E Deus, por um período de 40 anos, lhe dá experiências particulares para enaltecê-lo diante do povo. Essas são as características favoráveis por um líder que Deus lhe dá, como foi lhe dito aqui, através da honra e da glória. Não precisa fazer muita coisa, só precisa ouvir a Deus e ser obediente, e o resto ele faz. Seus irmãos, e nós lemos, Deus enaltece a Moisés diante de um povo, e um povo hostil, um povo de dura serviço, mas com o abrir do mar vermelho, Deus exalta Moisés diante daquele povo. Mas não foi suficiente, porque 3 dias depois o povo já desceu a lenha em Moisés e em seu Deus, com o advento das águas amargas. Deus faz com que as águas se tornem doce ou potável pelas mãos de Moisés, jogando uma árvore ou pedaço dela na água. O povo bebe, o povo vê o milagre, e o povo, depois de poucos dias, volta a murmurar, a ponto que os irmãos analisaram, são cerca de quase 12 super milagres que Deus faz através de Moisés, vista ou na vista do povo. Os irmãos veem que Moisés lidera e vence os maiores exércitos no caminho à terra prometida. Ele vence Amaleque, ele vence a Og, a Sihon, que eram reis poderosos e nações super poderosas. Deus faz água fluir da rocha, e tudo isso agregando prestígio, privilégios e honra diante do povo. No entanto, os irmãos vão de convir que Moisés não agia só. Moisés, além de Arão, ele tinha um suporte que chovesse ou fizesse sol, estava por perto, se chamava Josué. Josué estava no anonimato. Quando Moisés entrava na tenda para orar,
ele ficava na porta. Quando Moisés subia ao monte para falar com Deus, ele ficava no pé do monte. Então você sempre vê uma interação entre Moisés e Josué. Nos momentos mais difíceis da vida de Moisés, Josué estava por perto. No entanto, Deus eleva a Moisés a um ápice de liderança diante de um povo. Contudo, último capítulo de Deuteronômio, a Bíblia fala que aprouve Deus recolher aquele grande líder. E aquele grande líder chamado Moisés é chamado para um diálogo particular com Deus no Monte Nebo. E quando nas regiões de Moab ele sobe o monte, ele não se despede do povo. Dentro do contexto bíblico, ele não dá a Deus o povo. Ele não tem culto de despedida. Ele não tem culto de reconhecimento pelos seus préstimos. Deus o chama para uma linguagem, para um diálogo particular. E é neste diálogo que Deus mostra a terra prometida. Deus mostra tudo por quanto ele investiu o seu ministério. E de uma hora para outra Deus diz: você já viu, mas você não vai entrar. Então Deus não deixa mais com que Moisés volte ao arraial. O povo estava acampado. A Bíblia diz que no alto do monte Deus mesmo sepulta Moisés. Não tem direito nem um culto fúnebre de honraria. Deus o recolhe e o sepulta para que ninguém o veja. Então desce agora uma crise sem precedente, porque desaparece. Os irmãos lembram que no primeiro 40 dias que Moisés passou no monte, o povo desobedeceu com o bezerro. Agora Moisés sobe o monte e não tem mais notícia. O povo agora entra numa crise de credibilidade, a ponto que a notícia chega ao arraial que Moisés era morto. Então, sendo Moisés morto, então há uma crise existencial e pontual, aonde era um período de transição no meio de um povo de dura servir. Os irmãos contemplam nos versículos bíblicos o quanto a crise assolava. Estabelece-se 30 dias bem contados para o povo chorar, para o povo lamentar o corpo de Moisés. Porém, ninguém sabia aonde o corpo estava. Portanto, acabando-se os dias do lamento de Moisés, havia uma lacuna, havia dentro de um conceito lógico uma disputa preterida. Quem será? Aparentemente o povo parecia dispersar-se, porém há uma contundência, não é diferente. Os irmãos hão de convir que quando há uma vacância em qualquer esfera da liderança, o povo começa a criticar, a murmurar ou a apoiar. Quem virá? Quem será? E cada um tem um direito de nomear e apontar o que lhe vem à mente. Isto aconteceu nesse tempo, como também aconteceu nos dias da história. Quem virá? O grande líder Moisés foi embora, não volta mais. Ninguém sabe onde está o seu corpo e quem o sucederá. Porém, a Bíblia diz que antes que ele morresse, a comunhão entre ele e Moisés fez com que Moisés estendesse a mão sobre ele e profetizasse o Espírito de Deus. É neste contexto que aparece o livro de Josué, em um contexto histórico que posterior aos eventos ele registrará. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, Deus vem a Josué e vem com um estímulo e uma cobrança. Deus diz a Josué: Moisés, meu servo, é morto.
porém esforça-te e tem bom ânimo, porque agora será você que irá levar o povo à terra prometida, que eu prometi a Moisés. Portanto, Moisés havia preparado Josué. Isso implica dizer que é essencial um líder preparar um sucessor. Foi dito aqui e eu não quero até detalhe, porém Josué assume a responsabilidade. Mas se nós observarmos os nossos dias, o ser humano sempre foi ser humano, mesmo tendo comunhão com Moisés. O currículo anterior de Josué só lhe traz valentia, só lhe traz hombridade, só lhe traz serventia. Até aqui no currículo de Josué não havia nenhum milagre miraculoso, não havia nenhum milagre que fizesse o povo achar nele o líder perfeito. Então Deus pede para que ele se esforçasse, e esforçando ele, Deus iria com ele. Irmãos, vamos analisar. Você diante de um grupo, você sem um histórico de milagre, você suceder um líder que foi excepcional, você suceder um líder que o mar vermelho se abriu com a ordem dele, você suceder um líder que os milagres eram visíveis e Deus falava tete a tete com ele. Agora Josué está diante de um povo de dura servir, já de uma nova geração, e agora Deus lhe dá a responsabilidade de liderar o povo. As qualidades de Josué, se nós participarmos de um contexto histórico, era patente, era visível. Porém, como o povo já desfazia da liderança de Moisés, também não era fácil não acreditar que seria Josué. Há um contexto de recursos humanos que nos ensina que quando o líder assume um grupo, no mínimo é necessário que ele já comece com 30% contra o seu trabalho, contra a sua liderança. Isso implica dizer, se você vai liderar um grupo de 100 pessoas, já pode contar com 30 que vão bater de frente com você. Se você vai liderar um grupo de 10 pessoas, tem 3 que vão te importunar, mas são esses 30% que vão fazer você caminhar, são esses 30% que vai fazer você crescer no meio das dificuldades. Então Josué assume o poder, agora precisava Deus enaltecer, e como qualquer líder que assume um grupo, pastor Alexandre, há uma perspectiva, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente clama mais, e não era diferente, porque o cargo de Josué aqui era suceder ou estava no lugar do maior líder que já existiu. Então, como no ser humano se os irmãos olharem o contexto geográfico da região de Moab para Jericó, era muito fácil, era muito perto, mas existia neste caminho os babilônios. Os babilônios, eles podiam guerrear contra Josué. Então Deus faz com que Josué desça pelo caminho mais longo, mas mais fácil, porque na visão do líder Josué, eu vou parafrasear de uma forma corajosa, mas é construtiva, como qualquer ser humano. Qual era o melhor ponto de Deus em enaltecer a Josué? Visto que a última nação a ser para a terra prometida era Jericó. Jericó era imponente. Então a visão de Josué, a visão era que lá Deus o exaltasse. Jamais ele esperaria o que Deus ia fazer. Porém, Deus faz com que ele lidere o povo, e o povo desce pelo caminho do Jordão. Porém, o Jordão era fácil de passar, eles não contavam com aquela enxurrada que o Jordão vem. Então a Bíblia diz que o povo vem de Moab para Jericó, mas por conta da ceifa ou do período de colheita, há uma tempestade, há uma chuva torrencial, e quando o povo chega no Jordão, não conseguiu passar. O povo tentava
para atravessar, mas a Bíblia diz que o Jordão, ele transbordava de ribanceira a outra. O Jordão, ele deságua lá no Mar Morto, e o Mar Morto é a mais baixa depressão da terra. Veja aonde Deus levou Josué. Deus levou ele ao ponto da mais baixa depressão da terra, enquanto que ele pensava, creio eu, que Deus ia o exaltar em Jericó, lá no ponto mais alto. Ou seja, gente, é aqui o primeiro ponto que eu quero me ater para a minha geração. Quando você foi escolhido por Deus, nunca pense que Deus vai ver um sucesso pessoal em você. Ele nunca vai escolher você se você quiser ser o bambambá, o tapapá, o bababá. Não, enquanto mais você pensa que Ele vai te levar às alturas, é para baixo que Ele te joga, porque o segredo é começar lá embaixo. Só é reconhecido quando começa lá embaixo. Estamos em um meio em que pensamos cada vez, porque estamos diferentes hoje, porque somos diferentes. Esses dias eu fui fazer uma bateria de exames e as minhas taxas estavam altas. E sabe qual foi a receita do médico? Volte a agir como seus pais agiam. Volte a comer como seus pais comiam. Quando nós gozávamos de uma igreja, de uma liderança, não generalizando, mas quem fazia era Deus. Não tinha super líderes, não tinha super inteligente, não tinham super dotados, porque o Espírito era quem agia. Homens que não quero falar de forma pejorativa, mas só para mostrar o quanto a gente avançou, eram líderes que não tinham o privilégio de chamar Jesus, porque não cursaram um curso de linguística, não fizeram letras, chamavam Jesus, não sabiam discernir para cima, era para riba, não chamavam dificuldades, eram dificuldades. Muitas vezes pregavam mais no hino da harpa do que na Bíblia, mas era um momento bom, porque era na simplicidade desses líderes que as nossas igrejas, os batismos eram constantes, os milagres eram constantes, eles provocavam em nós. Eu fui criado nos pés de um ignorante, de um homem que não tinha nem a primeira série, mas era um homem que passava noites e mais noites com a cara no pó, clamando pelos seus liderados. Agora o povo chega no Jordão, Josué sem fama, sem nome e sem milagres no currículo. Quando eles chegam no Jordão, o Jordão está fechado. Era fácil passar, mas eles não contavam com a enxurrada que veio sobre o Jordão. Veja que a Bíblia diz que eles tentaram passar, mas não conseguiram. Então se acamparam numa região de Sitim para esperar as águas minguarem. Um dia, 2 dias, 3 dias, e o Jordão não baixou. Por quê? Não era Jericó, era no Jordão que Deus queria mostrar quem era Ele na vida do líder Josué. Agora a Bíblia diz que Josué clama a Deus, e Deus diz a ele:
chame os seus liderados e mande com que eles saiam pelo acampamento, gritando: amanhã, a hora, quando vocês ouvirem e virem o soar da trombeta, e os sacerdotes de Deus com a arca na mão, no ombro, vocês se preparem para cruzar o Jordão. Fiquem a 900 a 1000 metros de distância, porque vocês não sabem o caminho para onde ir, mas Deus guiará vocês. O interessante é que naquele outro dia, os mensageiros saem gritando no arraial. O último acampamento antes da terra prometida foi em Sitim. Levante o acampamento, amanhã a arca de Deus vai partir. O Jordão está em ribanceira, mas Deus deu ordem a Josué, e quando a arca partir 900 a 1000 metros atrás, vocês sigam a arca e vamos esperar o que Deus vai fazer. Aqui, gente, Josué desaparece. O que vai prevalecer aqui, você vai ver. A Bíblia diz que os sacerdotes partiram de um pressuposto de 6 a 4, de 4 a 8. Vamos partir do pressuposto. A Bíblia diz que, se você ler, é uma palestra. O capítulo 2 de Josué, capítulo 3, quando você vai ler o versículo 15, olha o que é que diz, capítulo 3: e quando os sacerdotes e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega ou da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão e longe na cidade de Adã, que está diante de Sertã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam, todos se separaram. Então passou o povo de frente do mar. Deixa-me contextualizar biblicamente. Os irmãos, vejam a cena. O Jordão estava transbordando. Agora Deus dá ordem para os sacerdotes: levai a arca. E Deus disse a Josué: eu vou fazer vocês passar. Deus disse a Josué: hoje eu vou te engrandecer diante deste povo. Enquanto ele pensava ser engrandecido no Jericó, aí Deus diz: eu vou fazer aqui mesmo no Jordão, onde ninguém dá valor, é aonde eu vou te levantar, eu vou te mostrar quem sou eu. Não tem coisa simples que faz a diferença? O interessante é o poder da unidade. É sobre isso que eu vim falar. A Bíblia diz que quando os sacerdotes vão, o Jordão sopra, as águas turvas, enxurradas, os irmãos já viram, o barulho é estarrecedor. O rio e enxurrada faz medo se aproximar. O povo está a cerca de 1 quilômetro distante da arca e dos sacerdotes. Aí a Bíblia diz que veio os sacerdotes com a arca nos ombros. O lindo é que a Bíblia diz, veja que está no plural, coletivo, não está individual. A Bíblia não diz quando o sacerdote colocou o pé na borda da água, o Jordão se abriu. Não diz assim. Partindo do pressuposto que iam 6 líderes com a arca no ombro, ou 4. Quando o que vai na frente coloca o pé na água, o Jordão não abre, gente. Quando os outros 2 colocam o pé na água, o Jordão não abre.
A Bíblia diz: quando todos os sacerdotes colocaram o pé na água, aí o Jordão não resistiu. Você está entendendo o poder da unidade? Tem ninguém melhor do que ninguém aqui não, gente. Lá fora pode ter, mas aqui neste projeto, aqui nesta história, aqui no reino de Deus, o maior tem que contar com o menor tem que respeitar o maior. É a unidade que faz a diferença nesse reino. Tem gente que quer molhar o pé sozinho. Diga para quem está ao seu lado, para esse líder que está aí, diga: nunca coloque o pé sozinho. Espere para eu molhar o pé também. Tem ninguém maior não. É a unidade que faz a diferença. João capítulo 17, Jesus na intercessão última dele, ele disse: Pai, a glória que tu me deste, eu dei a ele. Com qual propósito? Para que eles sejam um, como eu sou em ti e o Senhor em mim, para que eles sejam um, Senhor. Eu dei-lhes a tua glória. Então não tem maior, não tem menor, é tudo igual, é tudo igual. Tem que pisar tudo junto, tem que pisar tudo junto para poder o milagre acontecer. Jesus disse aos discípulos: um novo mandamento eu dou a vocês: se vocês pregarem bonito, se vocês cantarem bonito, se vocês falarem bonito, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Se vocês andarem de carro novo, se vocês, nada contra, eu só ilustrando, morar no condomínio fechado, vocês serão meus discípulos, o mundo vai saber. Não, gente. Se vocês amarem uns aos outros, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. A unidade faz a diferença. Prepara, pega 6 bananas, e geralmente tem umas menores que a outra, geralmente tem alguma com um pouco estragada, no bom sentido, mas quando você passa no liquidificador, você não percebe a diferença. O segredo está na unidade. Eu estava pregando em uma região de pescadores no Rio de Janeiro, pastor Alexandre, e terminando o culto fomos para o jantar, e eu aprendi uma das melhores experiências da minha vida. E conversando com pescadores profissionais, e um pescador de renome me disse: meu, deixa eu te dizer um segredo. Eu sou pescador profissional, e um dos animais mais indefesos, dos peixes mais indefesos, chama-se sardinha. Ela não tem ponta no bico, ela não tem dente para morder, ela não tem esporão para esporar, ela é aparentemente indefesa. Mas se o pescador não for experiente, jamais captura a sardinha, jamais pesca. Mas por quê, meu irmão? O segredo da sardinha é a unidade. Você não vê uma sardinha só, ela anda de cardume. E quando a gente joga a rede do cardume, ele disse: eu não entendo aquilo. Se o pescador não for experiente, ele perde o cardume. A rede pegou, se ele não sugar a rede com sabedoria, ela rompe. Eu perguntei por quê? Porque quando aquele cardume percebe que
para as de cima sobreviverem. Ou seja, as que estão em cima faz pressão para baixo, e a de baixo diz: vamos pressar, vamos rasgar. A de cima pressa, a de baixo sacrifica, a rede vai estourar, e daqui a pouco a rede estoura e todo o cardume sai por ali. Alguns se sacrificam. Então olha para esse líder que está ao teu lado e diga: pode contar comigo, que eu vou esperar vocês, só vamos molhar o pé junto. Quando todos, diz a Bíblia, quando todos colocaram a planta do pé na água, o Jordão não aguenta. Segundo, pastor, alguns escritores, como o escritor da Bíblia anotada, ele relata que a cidade de Adão ficava a cerca de 24 quilômetros de onde os sacerdotes colocaram o pé. Segundo o dicionário novo da Bíblia, ele diz que a outra cidade ficava a 29 quilômetros. Isso implica dizer, com o texto bíblico, que quando a unidade dos pés do sacerdote tocaram na água do Jordão, a Bíblia diz que a 24 quilômetros acima, Deus deu ordem às águas: para! A 24 quilômetros acima, as águas fizeram montões. Os fluentes, os afluentes que descia desse interim, Deus disse: para, segura, tem milagre acontecendo lá embaixo. E aqui você não vê Josué, vê a unidade. Josué deu a ordem e os seus liderados obedeceram, e Deus disse: agora eu faço. Então agora vai. As que passavam foram embora, e de cima não vinha ninguém. Os sacerdotes entram, chegam no meio do Jordão, param. Vamos imaginar, gente, o quanto um líder unido diferencia. O rio há poucos minutos era estarrecedor, agora seca. E a ordem era: o povo passa, mas os sacerdotes não vão ficar. Segurança, a arca nas costas, em cima das pedras, e o povo passando, o povo passando, o povo passando, o povo passando. A qualquer momento a água podia descer, mas deixa o povo passar, unidos na presença e na glória. Aí a Bíblia diz que quando todo o povo passou, qual era a esperança? Quando todo o povo passou, o Jordão estava lá. Quando todo o povo passou, o último crente passou, aí os sacerdotes tiraram o pé e passaram todo. Estava todo mundo do outro lado, todo mundo, e o Jordão não se fechou, gente. Você pode observar que o Jordão continuou aberto. Talvez alguém perguntou a Josué: por que não fechou? A gente não abriu. Eu não estou entendendo, deve ser mistério de Deus, porque era lógico. Olha o que a Bíblia diz: quando o rio, o mar vermelho que o povo passou, fechou, mas o Jordão, o povo passou e o Jordão ficou aberto. Por quê? Porque Deus tinha algo para levantar daquele rio. Aí a Bíblia diz que vai Deus a Josué e diz: Josué, escolhe 12 homens de cada tribo de Israel, um homem, um príncipe, e manda eles voltarem ao meio do Jordão, no local onde os sacerdotes estavam com os pés postos.
e mande cada um tirar 12 pedras para memorial. 12 homens, Senhor. Coragem, voltem lá. O Jordão podia fechar a qualquer momento, gente. Eles voltam para o Jordão, pegam umas 12 pedras que durante séculos, que durante anos estavam submersas debaixo das águas do Jordão. Do lado de fora seria mais fácil, gente. Talvez alguém tenha dito a Josué: mas para quem buscar aquelas pedras tão cheias de ouro? Vão ter que trabalhar. Aqui fora já tem pedra bonitinha, polida. Para que buscar? É Deus que está mandando, vai lá. Vai lá. E elas vão servir de memorial. Agora os príncipes entram no mar, e aquelas pedras estavam debaixo dos pés dos sacerdotes. É aqui que muitos líderes, gente, da minha geração têm perdido a esperança. É aqui que muitos líderes têm desistido, gente, por não aguentar a pressão. Veja que as pedras estavam debaixo dos pés dos sacerdotes, mas Deus viu ela lá. Ou seja, o que é que Deus estava dizendo? Pé de sacerdote não machuca quem tem chamada, não. Por quê? Pode olhar na Bíblia. Deus deu ordem ao sacerdote: você vai usar a mitra, você vai usar o calção, você vai usar o éfode, você pode usar até a túnica, você vai se enfeitar, você vai botar isso, vai usar cinto, mas sacerdote não usa sapato. Já olhou que pé de sacerdote não pega sapato? Por quê? Para não machucar. Então pé de sacerdote não machuca, porque pé de sacerdote serve de chocadeira para quem tem chamada, para quem Deus viu, mesmo que esteja lá. Não desiste. O apego está grande, tá, mas pé de sacerdote não machuca líder. Diga para quem está ao seu lado, conforme rapidinho, diga: sacerdote não usa sapato. Então aguenta. Então aguenta. Então debaixo dos pés do sacerdote ninguém vê. Deus disse: vai buscar. Mas eu tenho uma pedra melhor aqui. Mas Deus mandou buscar. E outra coisa, é para trazer no ombro. Para todos é no ombro. Tem que trazer. Como você chegou aqui nesta palestra? Deus não errou a te chamar, filho. Foi você mesmo que Deus chamou. Ele não errou, foi você mesmo. Mas pastor, eu estou querendo entregar, não estou aguentando. Vai entregar por quê? Eu não estou aguentando a pressão. Quanto mais o sacerdote demora com o pé, mas melhor é quando Deus manda tirar. Agora os príncipes vêm com 12 pedras no ombro, cheia de lodos. Não eram conhecidas, estavam submersas, não eram vistas, mas até hoje se fala nessas pedras. Fora tinha muitas melhores, mas foi aquela que Deus escolheu. Então se você está onde está, foi Deus que te colocou. Se foi o homem que te colocou, tu não vai aguentar estar debaixo dos pés do sacerdote. Mas se foi Deus que te colocou, te prepara, porque eu volto a dizer: o pé do sacerdote é chocadeira para Deus fazer você brotar, é chocadeira para Deus fazer você crescer. Eu lembro-me, permita-me, em
uma síntese. Até hoje, gente, vocês já ouviram? Mas até hoje alguém me pergunta: como é que pode? Com tanta gente mais capacitadas, com quanta gente de mais aparência, e Deus foi dar o que deu ao Bento. Mas ele não sabe o segredo. Ainda hoje, 25 anos de crente, se você for na minha cidade, pergunte quem sou eu ao meu pastor. Até hoje eu não consigo passar na frente do meu líder. Às vezes ele vai dirigindo, o meu filho vai comigo na trás. Se ele foi em 80 quilômetros, eu digo: meu filho, vai em 78. O meu menino diz: mas pai, ele está devagar demais. Então você vai ter que andar mais devagar do que ele. Como você chegou aqui? Você foi achado quando ninguém acreditava em você. Você foi achado para liderar. As pedras bonitas estavam fora. As pedras talvez mais polidas estavam fora, porque talvez não aguentasse a pressão dos pés dos sacerdotes. Mas foram elas que Deus tirou de lá. E serviu de memorial para os filhos de Israel. Então você sirva de memorial para os filhos de Deus. Eu tive um líder. Eu tive uma líder que era assim. E Deus vai te honrar cada dia. Fique de pé para a gente orar. Não esqueça que é o poder da unidade. Tanto para entrar no Jordão, tanto para passar o Jordão. Todos os sacerdotes colocaram o pé. Então guarde isso. Nunca menospreze os que estão com você. Não queira pisar na água só. Espere com que os outros pisem também. O poder desta união abriu o Jordão. O poder desta união implodiu as muralhas de Jericó. Pelo poder desta união. Mas pastor, eu quero desistir porque ninguém acredita em mim. Deus acreditou, é o bastante. Mas pastor, ninguém vê nada em mim. Deus viu, é o bastante. Você não tem desculpa para desistir. Ele pegou. Vocês ouviram o meu testemunho, me diziam que eu não tinha possibilidades, porque eu tinha 3 defeitos: eu era pobre, eu era analfabeto e eu era preto. Eu não desisti, Deus não deixou eu desistir, porque um líder chamado, mesmo querendo desistir, ele não desiste mais. É difícil entender Deus. Escute o que eu vou dizer, gente. Estamos vivendo em um período em que a fama tem ludibriado muita gente.
não generalizo, mas na maioria da minha geração já não há mais paciência para esperar o trabalhar de Deus, porque a nossa geração está vivendo um período de imediatismo, tudo tem que acontecer já, e Deus não trabalha assim. Quanto tempo aquelas pedras estavam lá debaixo do Jordão? Deus não trabalha feita a mídia. A mídia só precisa de 24 horas no máximo para pegar quem ela quer, pegar do pó e torná-lo no ápice da fama. 24 horas é o suficiente que a mídia precisa para pegar um anônimo e jogá-lo no ápice da fama. Mas também ela precisa menos do que 24 horas para pegar o famoso das famas e jogá-lo na lama de novo. E Deus não trabalha assim. Quando Ele escolhe um líder, gente, Ele primeiro pisa, Ele primeiro machuca, Ele primeiro quebra, Ele primeiro faz a gente pensar que Ele esqueceu. Mas depois que a gente aprova, depois que a gente passa pelos pés dos sacerdotes, a gente quer desistir e não consegue mais, porque Deus não desiste mais daqueles que Ele escolheu. Foi aqui que eu quero concluir, foi aqui que Jeremias disse. Veja que quando Deus escolheu Jeremias, ele era inexperiente. Ele disse: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu sou inexperiente. Mas Deus convenceu ele de aceitar. Quando ele aceitou, pensou que ele pegou fama. Não, ele se tornou um opróbrio. E opróbrio é a vergonha pública. Quando ele se tornou um opróbrio, veja que no capítulo 20 ele desabafa. Ele disse: Senhor, Tu me persuadiu. Isso quer dizer, Tu me enganou. Eu te disse que eu não queria, eu era inexperiente, mas o Senhor foi mais forte do que eu e me venceu, e eu aceitei o Teu propósito. Agora eu me tornei vergonha para o Teu povo. A minha palavra na boca ficou vergonha. Agora eu me tornei um opróbrio. Eu me arrependo do dia que nasci. Aí é quando ele diz: e o pior é que eu estou querendo desistir e eu não estou conseguindo mais, porque quando eu penso em parar de falar a Tua palavra, ela queima dentro dos meus ossos como se fosse um fogo devorador. Então olha para quem está ao teu lado e diga: dá para voltar mais não, filho. Dá para desistir mais não, filho. Porque Ele não desiste mais de você. Até hoje, senhores pastores e amigos líderes, hoje tem lugar que eu chego, tem países que eu chego, que eu fico morto de vergonha, na sinceridade, no conceito humano. Porque eu sou convidado para pregar em países que quando eu chego no altar, que eu olho para a igreja, só tem eu de preto. Mas eu estou lá. Eu olho para a direita, só tem gente branquinha, que dá para ver a veia na testa. Olho para a direita do mesmo jeito, e eu vou pregar. Meu Deus, mas o lindo é que quando termina o culto, os branquinhos fazem fila. Para quê? Para abraçar a pedrinha submersa, para beijar, para beijar. É Deus que escolheu, não desista. Levanta a tua mão para a gente orar. Se você puder, com todo carinho e respeito, estamos em líderes. Motiva quem está ao teu lado, diga: foi você mesmo. Deus não errou. Foi você mesmo. No ombro. Mas não sabe ler. Eu quero que você carregue no ombro. Mas não fala bonito. É no ombro. Mas é ignorante. Coloca no ombro. É eu que quero. Tem que todo mundo ver o que eu faço. Tem que. Mas não tem fama. Bota no ombro que agora vai ter.
Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, teu Filho, está diante dos meus olhos, como eu, vidas que ninguém dava nada, mas foi o poder da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que escolheste-nos para liderar o teu povo. Então nesta tarde e noite, Senhor, fortalece. Estamos vivendo dias tão difíceis, aonde a pós-modernidade quer roubar isso de nós, aonde as pressões nos desvalorizam, mas só o teu Espírito para nos manter de pé. Pule-nos cada momento, e que possamos dar o melhor na liderança do teu povo, independente do número que nós lideramos, mas nós estamos diante de ti, e não nos deixa fracassar nem desfavorecermos, em nome de Jesus. Agora diga para quem está ao seu lado: Deus não desiste de você. Diga mais forte: Deus não desiste de você, e ninguém vai tirar essa chama de dentro de você. O que eu quero dizer é a hora da gente incendiar esta nação. Eu estava lendo, não sei, com certeza alguns dos senhores leram o que uma revista de circulação nacional publicou no mês de setembro passado. Um dos maiores editores daquela revista, top, periodicamente, circula semanalmente, reservou páginas para detratar a gente. Nas páginas daquela revista está lá: esses evangélicos são fascistas, povinhos, feitos, formados de brasileiros ou morenos. Aquele editor tirou o couro da gente. São falsos. Ele diz, eles são culpados do Brasil regredir. Eles são da esquerda. Ele reportou tanto ódio que tem dos crentes, mas eu achei lindo como ele conclui o ódio dele. Ele conclui dizendo o seguinte: o que me dá mais ódio deste povo, o que me dá mais raiva deles, é que nada e nem ninguém consegue tirar o que eles têm, a convicção que eles têm. A unidade faz a diferença. A unidade faz a diferença. Diga bem alto: pode contar comigo, meu irmão. Nós vamos pisar na água juntos. Nós vamos pisar juntos. Nós vamos pisar juntos. Querido, Jesus está aqui. É só um pedido. Não sai agora não. O seu pastor ainda quer falar algo importante com você, além de tudo isso que o mestre já falou. Homem de Deus, que honra estar do seu lado. Está falando com o povo dele. Your name
vezes. 그렇죠. 왜 왔어? 세대니가. Ne che ho più che un dalcio. Ehi, prima passare mi devo dare. Jag har björnit till dig che från omkring. Nestes últimos tempos, Det här med skrivling. nesta última hora, Além de vestibular caos. eu estou revestindo o meu povo. Även här finns det Há uma chama envolvedora que está tomando conta do meu povo. Eu tenho urgência em fazer o que eu planejo. Está no início de noite. Eu derramo uma chama pentecostal no meio da minha liderança e vai incendiar o meu povo por onde passar. Porque eu tenho urgência em fazer. Hoje eu estou renovando chamados e ministérios. Diz o Senhor desta igreja. Me permita, pastor.
não será a mesma.